maior problema do Python foi finalmente resolvido. Python é hoje uma das tecnologias mais importantes para toda a indústria de software e vai muito além da linguagem, tá? Além da linguagem de programação, Python é um ecossistema de soluções e uma plataforma. Eu estou trabalhando com Python desde 2003, ou seja, tem 20 anos que eu estou acompanhando todas as evoluções e mudanças que aconteceram aí na linguagem. Melhorou muito mesmo, mas tem uma coisa que sempre foi horrível até agora. E sim, eu adoro Python, mas esse problema em específico realmente sempre foi uma dor de cabeça na linguagem. Desde quando a gente tinha que usar o build-out com o cheese shop, né? Depois veio o easy install, para finalmente a gente ter o Python Package Index e várias outras tentativas frustradas de resolver esse problema, como o pipenv e mais recentemente aí o Poetry. Nenhuma delas ainda conseguiu resolver o problema. A parte de gestão de projetos e dependência sempre foi muito ruim. Tanto que uma das tirinhas mais famosas lá daquele site XKCD fala exatamente sobre esse problema e ilustra bem, né? Nessa tirinha ilustra bem quais são todos os problemas que podem acontecer quando você tem uma gestão de dependências de bibliotecas pobre, como aconteceu com Python até agora. Esses problemas envolvem a falta de padronização na especificação do projeto, ou seja, cada um faz de um jeito diferente, então você aprende de um jeito, quando você chega lá no seu trabalho é de outro, isso causa realmente um esforço grande, tá? O conflito entre ambientes, né? Ou seja, você ter bibliotecas que vão conflitar, mesmo que você tente fazer isolamento, acontece muitas vezes. Para criar esse isolamento tem diversas maneiras, então tem uma certa fragmentação de quem prefere criar de um jeito, quem prefere criar de outro, vira no fim das contas uma grande bagunça. A resolução de dependências, que tem um algoritmo que muitas vezes deixa a desejar, causando até uns deadlocks aí que impedem você de instalar o projeto, e a necessidade de você ter muitas ferramentas para resolver o problema. Uma ferramenta para você cuidar da resolução de dependências, outras para fazer o build, outra para fazer o upload, e você simplesmente não tem uma interface para interagir com todas essas ferramentas em um lugar só. E nos últimos 10 anos teve muita movimentação para tentar resolver esse problema. Algumas dessas iniciativas não vale a pena nem mencionar porque já estão mortas, né, já. Mas tem algumas que chegaram perto de resolver o problema. Vale a pena citar o PipTools, o Poetry, o PDM e mais recentemente o Rye, né? Então essas ferramentas realmente chegaram perto de resolver esse problema e entregar para a gente uma solução um pouco mais interessante, mais fácil de ser utilizada. Eu já testei cada uma dessas ferramentas, inclusive já abordei aqui no canal em vídeo e também nas aulas da Linux Tips, mas quem me acompanha sabe que eu nunca fui adepto de nenhuma delas. Nem mesmo do Poetry, que é uma das melhores e mais modernas, eu não comprei 100% a ideia do Poetry e achava que estava faltando alguma coisa ali. Mas eu aprendi porque eu tenho esse interesse de aprender as ferramentas para poder digerir elas e transformar em um conteúdo didático e trazer tanto no canal quanto nos meus cursos. E como eu já mencionei, nos últimos 10 anos teve muita movimentação para resolver esse problema. Eu acho que a parte mais importante foram as PEPs, tá? PEPs são documentos que, teoricamente, qualquer pessoa da comunidade pode escrever e submeter para o Python com uma sugestão de melhoria ou uma sugestão de padronização. E tem pelo menos umas 2 dezenas de PEPs só sugerindo melhoria e padronização no sistema de pacotes e dependências, né? E essa padronização vai permitir que a gente tenha o tão sonhado cargo do Python, né? Cargo, para quem não sabe, é a ferramenta de gestão de projetos da linguagem Rust. E talvez um dos motivos da linguagem Rust ter tanto sucesso, porque através de uma única ferramenta você faz a gestão de tudo, né? Então é muito mais fácil de aprender, é muito mais fácil de utilizar, de estender. E uma grande parte das outras linguagens e tecnologias tem tentado copiar o que o Cargo faz para trazer uma ferramenta similar. E quais são as tarefas, geralmente, que a gente precisa resolver quando a gente está fazendo a gestão de um projeto? A gente precisa iniciar um novo projeto do zero, né? Então você abre lá o seu terminal, vou começar aqui meu projeto, vou dar um init nele. Então você tem que ter uma ferramenta para fazer isso. Hoje no Python não tem como você fazer isso. Você tem que contar com muitas ferramentas de terceiros, ou então baixar templates aí da internet, ou sair fazendo ali na mão, criando as pastas e arquivos. No Cargo, você simplesmente dá cargo init e ele cria para você a estrutura
básica, padronizada de um projeto. Então, essa é uma das partes excelentes iniciais, assim, para que até a parte didática do Python se torne uma coisa mais fácil. Formatar os seus arquivos do projeto, né, de acordo com as diretrizes aí da comunidade de estilo, também é uma tarefa que o Cargo faz lá no Rust, e que no Python a gente tem que contar com ferramentas externas. Executar os analisadores estáticos, né, para fazer o lint, para checar a complexidade do projeto, tipagem, essas coisas. Executar os testes, né, todos os tipos de teste que você tiver aí no seu projeto, executar tarefas ali, scripts, compilar, empacotar, distribuir, instalar, gerir as dependências, gerir os projetos de forma isolada um do outro, ou então gerir um workspace, que é quando você tem vários projetos juntos e você quer fazer a gestão num único local, né? Imagina que o seu projeto é feito de múltiplos repositórios, você quer juntar tudo, então é legal ter uma ferramenta para fazer isso, fazer café e iniciar a revolução. Bom, essas duas últimas aí ainda não foram implementadas, mas quem sabe seja só a gente fazer um plugin para colocar aí no Cargo, né? E sim, o Cargo é muito bom, ele é excelente, mas ele é para Rust, né? Então até então a gente pensava que o Poetry seria o cargo do Python, mas acho que a gente foi finalmente surpreendido. Tá? Não é o Poetry, mas é uma ferramenta que foi inclusive inspirada em muita coisa do Poetry e que finalmente resolve esse problema. Então um pouquinho de história primeiro. Tem uma pessoa muito conhecida da comunidade Python que é o Armin, tá? Armin Ronacher. Ele é o criador do Flask, do Click, do Jinja, do Workzoid, do Twig, né, que é do PHP, um monte de outras ferramentas para Rust, e ele decidiu criar uma ferramenta com o intuito dessa ferramenta ser o cargo do Python, né, ser a ferramenta que vai resolver todos esses problemas para o Python. E ele criou uma ferramenta experimental chamada Rye, que é um wrapper escrito em Rust, que ela embute o pip dentro dela mesma, né, para você não ter que instalar o Python para poder gerenciar o Python, né, é uma ferramenta compilada em Rust, e ela consegue fazer essa chamada para o pip e iniciar as coisas de um jeito mais simples, né? Então, o Rye, ele mesmo diz que é um projeto experimental, mas que começou a evoluir e tomar a cara de um cargo para o Python. Acontece que tem uma outra empresa que o desenvolvedor também usa Rust, né, que é a Astral. A Astral é conhecida por ser a empresa que desenvolve o Ruff, né, Ruff que é hoje a ferramenta que vem substituindo linters do Python, tipo o Flake ou o PyLint. Ela surgiu com esse intuito, mas se tornou meio que um resolve tudo do Python, então você consegue rodar ali tudo que é verificador e formatador, você consegue usar através do Ruff. Inclusive ele tem um language server, né, para você usar no seu editor aí favorito. Então o Ruff também se tornou uma das ferramentas mais queridas, digamos assim, da comunidade Python. Quase todo mundo que eu conheço usa o Ruff, ao invés daquela centena de bibliotecas que a gente tinha que usar antes. Além de tudo, como as ferramentas são escritas em Rust, elas são muito rápidas em comparação com o que a gente usava antes. Como o pessoal do Ruff queria também criar uma ferramenta para ser o cargo do Python, né? Eles criaram uma ferramenta chamada UV, né, de Ultraviolet, né? Eles conversaram e decidiram fazer um merge dos dois projetos. Juntaram as duas iniciativas, tanto o Rye quanto esse UV, que ainda estava nascendo, para criar uma super ferramenta de gestão de projetos Python, que finalmente é o que eu quero mostrar aqui, que é esse cargo do Python, né? Eu vou fazer o que eu não fiz com as outras ferramentas. Eu vou assumir a ferramenta UV como a ferramenta padrão para mim, né, para gerir meus projetos Python. Aos poucos estou migrando todos os meus projetos para utilizar o UV e o ecossistema ali que está embaixo do UV como o padrão de gestão dos meus projetos. Vamos começar instalando a ferramenta. Então, tá no site docs.astral.sh/uv. Lá tem todas as informações e maneiras de fazer essa instalação. A maneira padrão, digamos assim, é utilizando esse comando aqui no shell, né, usando curl e executando o SSH. Eu vou rodar porque eu já rodei, inclusive, e ele vai instalar de novo aí para mim. Você vai ver que ele instalou duas ferramentas, que é a UV e a UVX. Já falo um pouquinho sobre o que essas duas fazem, né? Mas tem outras formas de instalar. Você pode instalar usando o pip, você pode fazer pip install UV, apesar deles não recomendarem, você pode. Você pode usar o gestor de pacotes aí do seu sistema operacional. No macOS, por exemplo, funciona com o Brew, né? Brew install UV.
acho que é Python-UV, o nome do pacote. E nas distribuições, como por exemplo no Arch Linux, tem lá também o Python-UV, que dá para instalar tranquilamente. Eu prefiro instalar desse jeito aqui, inclusive é o jeito que outras linguagens, como o próprio Rust, faz. Não tenho medo de executar, até porque, repara que eu não estou como root, ele está rodando no espaço de usuário, então não vai ter aí um grande problema, tá? Bom, a primeira coisa que o V faz, que eu acho sensacional, que faltava pra gente aí no Python. O V, ele faz pra gente a gestão da inicialização do projeto. Então ele tem lá um UV-init, né? Então se eu rodar o UV-init, ele inicia um novo projeto pra gente, né? Se a gente quiser, a gente põe o nome da pasta, ou a gente coloca um ponto para ele iniciar na pasta atual, da mesma forma que funcionam as outras ferramentas similares. E aqui dentro a gente vai ter um projeto, ó. Você vai ver que tem aí o projeto padrão do Python. Não é muita coisa. O projeto padrão do Python é, na verdade, o arquivo PyProject e um script Python qualquer. Mas ainda assim não tinha padronização, né? As pessoas geralmente que estão começando não sabiam como começar um projeto, né? Ou seja, também como colocar, o que colocar, né? Qual é o mínimo necessário que você coloca dentro de um PyProject para que você tenha a especificação do projeto. Então agora o V traz para a gente essa opção, tá? Além disso, no UV-init, você consegue inicializar o projeto com outros argumentos aqui. Então a gente inicializou um tipo de aplicação, mas eu poderia inicializar também uma lib, ó. Então, se eu estiver criando uma aplicação que é algo que eu vou executar, tipo uma ferramenta de CLI, um framework, é o padrão, que nem eu acabei de criar, mas eu poderia utilizar uma lib, né? Se eu for criar uma biblioteca que é para ser importada e utilizada em outros projetos, aí eu uso com o lib. Então tem esses dois padrões aí, né? Inclusive tem um monte de coisas aqui, workspace e tal, não vai dar para eu abordar tudo, mas eu diria que é uma ferramenta que, olha, rapidamente ficou bem completa. Da primeira vez que eu testei até agora, eu tô vendo quase todas as features que eu uso no dia a dia com Rust no Cargo, eu tô vendo aqui com o UV, né? Aí, além do UV, né, a gente instalou uma ferramenta chamada UVX, né? O que ela faz? Eu consigo, com o UVX, né, que é UV exec, eu consigo executar programas em Python sem precisar instalar esses programas em Python no meu sistema e sem precisar criar uma virtual env para esses programas. Então imagina que alguém criou lá um CLI no Python, um programa qualquer, você precisaria ou criar uma virtual env ou instalar ele direto no seu sistema com aquele risco de você quebrar toda a sua instalação, né? Agora com o UVX você consegue fazer isso porque ele vai implicitamente ali, né? Ele vai criar essa virtual env, que é um ambiente meio que temporário dele, para aquela execução. Como ele é muito rápido, ele consegue fazer isso em questão de segundos, de microsegundos, né? E executar o programa que você quer sem que você precise se preocupar com o ambiente. Isso é o que o pipx faz, mas que o UV agora traz dentro dele de uma maneira muito rápida. Então, sem ter que instalar o PyCalcei, eu só rodo, ele instala, tá vendo que ele instalou uma dependência aqui, ó, PyCalcei, ele colocou dentro de um cache, ó. Então, tem algumas configurações para você configurar esse cache, né? Quanto tempo que ele vai durar e tudo mais. Só que se eu rodar de novo, ó, ele já está pegando do cache. Se eu reiniciar a máquina ou depois de um tempo e rodar de novo, ele vai instalar de novo. Mas é um jeito de rodar programas de maneira isolada. E repara que é muito rápido, né? Tipo, se eu pegar qualquer ferramenta aqui, ele simplesmente instala e roda ela de maneira realmente quase que automática, né? Além disso, você consegue instalar ferramentas, né? Então, geralmente nos nossos projetos, a gente acaba tendo uma certa liberdade para escolher qual ferramenta que a gente vai usar para fazer linting, para fazer formatação, checagem de tipagem, essas coisas. Então, a gente acaba executando isso diretamente no terminal e precisando dessas ferramentas instaladas no sistema, seja dentro da Virtual Env ou seja globalmente no sistema. Um exemplo disso é se eu quisesse executar a ferramenta Flake8, né, que é a ferramenta que checa erros de sintaxe aqui no meu Hello. Eu teria que executar esse Flake8, eu não sei às vezes se ele vai vir do sistema, de uma outra Virtual Env. Então o UV ajuda porque a gente pode fazer assim, ó, UV tool install Flake8. Então ele vai instalar, no meu caso já estava instalado, né? Só que ele instala essa ferramenta dentro do ambiente do UV. E aí em qualquer lugar do sistema eu consigo ir lá e fazer UV run,
tá? Então eu coloco esse uvrun flake8 e executo através do uvrun. Esse prefixo do uvrun que a gente acaba tendo que utilizar vai acabar entrando aí na nossa memória, né? No nosso costume, e isso vai evitar uma série de problemas. Parece esquisito, mas vale a pena no final das contas, porque vai evitar uma série de problemas. Provavelmente, se você já trabalha com Python, você já teve um problema de vir aqui rodar flake8 no seu projeto, ou rodar o PyTest para rodar os testes do seu projeto, e no fim das contas estava executando um PyTest que não era aquele da sua Virtual Env, era um PyTest que está no seu global ou que está até em outro projeto, né? E isso causa problemas, porque cada PyTest pode ter uma seleção diferente de plugins. Então, o que você vai fazer? Você vai instalar esse PyTest, se você quiser ter um PyTest global aí para os seus projetos, utilizando o vtool install. Se você quiser ter isso no seu projeto atual, digamos assim, só para esse projeto aqui, aí você vai usar de fato a gestão de dependências do UV, que aí vai ser local só para o projeto que você está. Além das dependências, tem uma coisa interessante que o UV faz também, que é quase mágico, que a gente precisava usar o PyEnv ou o ASDF ou outras ferramentas, que além de gerenciar as dependências, ele gerencia também o Python, a versão do Python que você vai usar. Então eu posso fazer assim, ó, UV Python install e escolher a versão que eu quero do Python. Então eu vou dizer agora que eu quero, por exemplo, eu quero usar o Python 3.7 para testar o meu projeto. Faço isso daqui, ele vai fazer um download do Python e ó, nem terminei de falar, ele já instalou. Então se você já teve que instalar o Python na mão, você sabe quanto tempo demora, né? Se você quiser compilar, você vai ter que baixar o Python lá, compilar ele para sua plataforma, demora um pouquinho, né? Ou você vai ter que instalar através do seu sistema de pacotes e o UV instalou muito rápido o Python 3.7, que eu não tinha aqui, né? Então agora eu consigo fazer assim, ó, UV, venv, para criar uma Virtual Env, né? E eu consigo dizer, olha, eu quero uma Virtual Env com o Python, e o Python que eu vou usar vai ser o 3.7. Então o UV passa a gerenciar também as Virtual Envs, né? Bom, eu não vou rodar nada com o Python 3.7 agora, era só para mostrar que você vai poder instalar a versão do Python que você quiser através do UV, sem grandes problemas e muito rápido. Mas tem outras coisas mais interessantes que ele faz, que é, por exemplo, se você tem um projeto como eu tenho, que já usa o pip e o pip-tools lá com o arquivo de requirements, você vai conseguir usar na mesma, tá? Porque ele tem uma interface com o pip. Então você consegue fazer o vpip e fazer qualquer coisa que você quiser, como por exemplo compilar um arquivo de requirements, tá? O vpip, eu não tenho um arquivo de requirements, por isso que a gente está vendo esse erro aqui na tela, né? Mas se eu provesse para ele um arquivo de requirements, ele iria compilar da mesma forma que a gente faz utilizando pip-tools. Eu posso vir aqui fazer um vpip install e instalar os requirements, ele vai gerenciar a instalação do mesmo jeito, que é útil, né, para quando você está migrando, sabe? Você coloca o UV para rodar no seu projeto, vai aos pouquinhos migrando para a gestão de dependência dele. Mas a gente ainda não viu o que ele faz com o PyProject, né? Então esse PyProject que eu criei aqui, ó, é para esse projeto em específico. Ele está dizendo que vai rodar com essa versão do Python e as dependências estão vazias, né? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso adicionar dependências aqui. Então eu vou adicionar, por exemplo, a dependência Dynaconf, lá. Adicionei Dynaconf. Agora eu vou olhar aqui, ele vai colocar para mim aqui, ó, dependência Dynaconf adicionada ao projeto. Então, você vai fazer tudo através da linha de comando, adicionar, remover, fazer upgrade das dependências e o UV vai colocar no lugar certo. Tem como você passar ali os parâmetros, se é uma dependência opcional, se é uma dependência só de ambiente dev, só de ambiente de teste, enfim. Toda essa gestão você vai fazer na linha de comando com essas ferramentas mais fáceis, tá? Não vai ser necessário você ir lá e editar o arquivo de PyProject para fazer tudo, né? A maior parte dessas coisas você vai conseguir fazer diretamente com a ferramenta UV. E é claro que não vai dar para eu abordar tudo que o UV faz, porque é muita coisa, vai estar lá na documentação. Mas tem uma das coisas que eu mais gostei, né, que eu uso muito no meu dia a dia, que é rodar script em Python. Né? Script que não necessariamente tem um projeto. Então, eu vou sair desse projeto aqui, ó, vou voltar. Estou aqui dentro de uma pasta que tem esse projeto, mas digamos que eu tenho um script simples aqui, né? Eu vou até criar um script aqui com o editor, né? Eu vou chamar ele de script.py
E vou colocar nesse script aqui qualquer coisa, tá? Vou colocar aqui, ó, um print, 1, 2, 3, vou salvar e vou executar. A gente sabe que para executar esse script não é muito difícil, né? Só vir aqui, fazer Python script 1, 2, 3 e ele executa. Até aqui sem nenhum problema. Agora, digamos que dentro desse script aí, eu vou ter, sei lá, eu vou ter uma dependência qualquer. Então, eu vou abrir de novo aqui o meu script e vou importar aqui a biblioteca time. Vou importar aqui da biblioteca reach.progress, vou importar o track, tá? O que o track faz? Ele vai criar para a gente uma barra de progresso, né? Então, vou fazer um exemplinho que está na própria documentação aqui do UV, que é legal para ver esse poder que ele tem, que eu achei sensacional, que é o seguinte. Digamos que eu quero fazer isso daqui, né? Vou criar uma coisa bem pequenininha aqui, ó. Description igual a teste. Então tá aí, esse aqui é o nosso script que vai criar uma barra de progresso aí, vai executar alguma tarefa lá que demora um tempo, sei lá. Imagina que ele está fazendo qualquer coisa, né? Agora, ele depende de uma biblioteca aqui, ó, que é a biblioteca reach. Então, digamos que você vai rodar esse script em algum lugar. O que você precisaria fazer agora? Precisaria criar um arquivo PyProject, colocar lá dentro o seu reach, né, nos requirements, né? Ou criar um requirements.txt, ou criar uma virtual env, ou criar um container. Enfim, você tinha que mandar essa dependência para o ambiente de execução de algum jeito, tá? O que o V consegue fazer para a gente? O que ele consegue resolver? A gente consegue fazer assim, ó. O V run --with e eu digo qual é a biblioteca que eu quero que ele instale temporariamente só para o tempo de execução daquele script. E olha aí, ele executa para a gente o nosso programa sem precisar ter gestão de projeto. Somente ali com a especificação da linha de comando ele já consegue fazer isso. Nesse with aqui eu consigo passar a versão que eu quero, eu consigo fazer uma série de outras coisas, tá? Mas não é só isso, tá? Eu consigo persistir essa dependência dentro do próprio script, porque agora a gente tem uma daquelas PEPs, né, que foi aprovada recentemente, ela determina uma maneira da gente declarar as dependências inline, tá? Vamos ver como é que isso funciona. A gente teria que editar o nosso script e colocar a dependência no cabeçalho do script, mas com o V eu consigo fazer assim, ó, o V add -- script. E aí eu coloco as dependências que eu quero, vou colocar essas duas aqui. E eu estou adicionando essas duas dependências dentro do script.py. E pronto, ele fez o update do script.py. Então repara que aqui, ó, eu não tenho um arquivo de requirements, eu não tenho um projeto Python, eu não tenho um PyProject, eu tenho só o script. Eu posso vir aqui e fazer assim, ó, o vrun script.py, ele vai rodar sem nenhum problema. Né? Se eu estivesse usando a outra biblioteca ali que eu adicionei também iria funcionar do mesmo jeito. E vamos ver agora o que ele fez com o nosso script. Olha lá. Ele colocou aqui em cima no cabeçalho do script essa anotação nova, né, que é o inline script metadata. Aqui já é uma especificação aí do Python para colocar aqui para a gente. Olha que esse script requer rodar no Python 3.12, né, e que tem essas dependências aqui. Então, essa especificação de dependência, o interpretador que estiver rodando o seu projeto é responsável por, digamos assim, resolver, né, e instalar. E, felizmente, o V já resolve. Eu não tenho certeza se o Poetry resolve já esse tipo de coisa, se já tem alguma outra alternativa similar, mas eu achei isso aqui muito interessante, porque a dependência fica no próprio script, você só distribui seu script sem se preocupar com a gestão do projeto. É claro que isso vai servir só para coisas muito pequenas, não vai servir para você fazer projetos aí muito grandes, né? Bom, não vou abordar tudo, senão é muita coisa, mas já deu para perceber mais ou menos como que ele funciona. Ele está baseado nas especificações mais recentes e modernas aí do Python. Ele tem como objetivo substituir todas as ferramentas que a gente usa para fazer gestão do nosso projeto. Tá? Quando eu digo substituir, não é bem substituir, porque ele vai usar essas ferramentas ainda ali por baixo dos panos, ou seja, você pode ter o Flake que você já usa, o PyLint, mas o ponto de entrada vai ser o UV, ele que vai gerenciar e servir de ponto de entrada para executar, mas principalmente para gerir o seu projeto, gerir as suas dependências, fazer resolução das suas dependências e esse tipo de coisa que a gente tem milhares de ferramentas.
ele vai resolver de um jeito único e padronizado, tá? E além disso, tem mais esse monte de outras coisas aqui que ele faz, né? Que eu recomendo dar uma lida lá na documentação, mas entre elas o que eu achei mais interessante, além do que eu já mostrei, né? Que é iniciar um projeto, gerir dependências e tudo mais, ele tem suporte a gerir as versões do Python, resolução de dependências, o cache, e isso daqui que é muito interessante para quem trabalha com projetos complexos, tá? Imagina que você tem um projeto que ele é composto por muitos repositórios e você tem que juntar todos esses plugins e pedaços dele num único projeto. Então é um conceito que veio inspirado do Cargo e que você consegue criar um workspace dentro do PyProject principal do seu projeto. Você coloca subpacotes e você cria um workspace. Cada pacote tem o seu PyProject separado, né? Cada pacote é um projeto separado, mas você cria um projeto ali para agregar todos eles juntos e aí eles vão compartilhar todas as dependências e todos os restantes aqui dos metadados e gestão das informações. Então, eu estou bastante feliz e satisfeito com essa ferramenta, porque apesar de ela não ter 100% de tudo agora, ela está padronizada, ela é muito rápida e eu acho que, de fato, agora, finalmente, a gente resolveu o principal problema do Python. Porque todos os outros problemas, eles são problemas para 1% dos casos, né? Os problemas de performance e tudo mais, que inclusive já estão resolvidos no Python 3.12 e vão resolver mais ainda no Python 3.13. Mas esse aqui, gestão de pacotes, de ambientes e de dependências, é uma coisa que eu não tinha muita esperança de ver sendo resolvida no Python e finalmente a gente tem. Então, era isso que eu tinha para compartilhar. Eu fico por aqui e coloco aí suas dúvidas, se tem alguma outra coisa, um experimento que você quer ver, que eu volto aqui e coloco no vídeo novamente. E para quem está nos treinamentos da Linux Tips, a gente vai migrar os nossos projetos para o UV lá durante as nossas aulas ao vivo também. É isso aí e até mais.